Tô ao vivo. Ainda não aparece? Apareceu? Apareceu. Ei, gente, boa noite. Vamos chegando. Que delícia. Mais uma terça-feira aqui, abençoada. Ai, muito bom. Só esperar mais um pouquinho o pessoal terminar de chegar e a gente vai começar. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-ficados. Que delícia estar aqui de novo. Foi uma semana muito abençoada a partir de semana passada. Foi uma delícia ter esse momento aqui. Espero que hoje, tenho certeza, que vai ser mais uma bênção de Deus. Tive tanto testemunho maravilhoso que eu fiquei assim emocionada. Emocionada mesmo com o agir de Deus e muito grata por tanta mensagem que eu recebi na semana passada, por tanto testemunho, tanta coisa maravilhosa que Deus fez na vida de tanta gente e que esse encontro aqui de terça-feira vire assim, ó, um marco, que a gente fique firme e forte na fé, né? Uma bênção e muito obrigada por todo mundo que está entrando. Eu sei que outras pessoas vão chegando, né? Eu vou começar com uma oração. Vamos lá? O pessoal está chegando. Eu peço agora que você feche seus olhos e permita nesse momento silenciar um pouco o barulho da sua mente. Que você vá chegando agora nesse lugar para que a gente possa se reunir diante de Deus para escutar a palavra dele, para escutar o que ele reserva da nossa noite. Não é o que a Ana Cláudia traz, mas é o que ele traz por meio da minha palavra, da minha boca. Que a gente possa escutar do fundo do nosso coração o chamado dele, a presença dele em nosso meio, mesmo que nesse meio digital Deus está aqui. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço por mais um dia de vida, pela graça e pela bênção de estarmos reunidos em teu nome, Pai, para orar, para rezar, para comungar diante de ti, Pai. Estarmos em comunhão diante de ti. Que o Senhor possa nos ensinar por meio da tua palavra, que o Senhor possa nos dar orientação, que o Senhor leve a palavra que cada um de nós precisa escutar nesse momento, meu Pai. Que o Senhor possa permitir que o agir do Espírito Santo age em cada um de nós, Pai. Consagre os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos olhos a ti, Pai. Que o Senhor traga entendimento ao coração de todos nós, para que a sua palavra seja luz para o nosso caminho, para que a sua palavra seja norte para nós em tempos tão delicados que todos estamos vivendo, em tempos de aflições. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês, muito, muito feliz. E eu quero falar que essa palavra que hoje eu trouxe, inspirada no Senhor, foi uma palavra de descoberta, de aprendizado, que caiu uma ficha na semana passada em mim e eu quero muito compartilhar. Na quinta-feira passada eu estava fazendo um estudo bíblico, aliás, quinta-feira foi aqueles dias que você fala, Senhor, meu Deus, obrigada. E é isso que eu quero passar para vocês, como a palavra vai se confirmando em pequenas ações, em pequenos momentos, né? Em pequenos sinais, e a gente tem que aprender a escutar esses sinais, mas não só escutar, trazer para a prática, para que a gente possa colocar os ensinamentos de Deus, né, na prática. Porque em Tiago mesmo, como eu disse na semana passada, a fé sem ação ela é morta. E a gente não quer estar morto em Deus, né? A gente quer estar vivo, quente, firme na palavra dele. Na semana passada eu fiz um estudo com um grupo de amigos de manhã e nós conversamos um pouquinho a respeito da diferença entre espírito, alma e corpo. E aí eu fiz a pergunta, falei, gente, eu não sei o que é isso, não sei a diferença.
E aí, Deus foi tão maravilhoso que Ele não só me possibilitou aprender, como à noite Ele me mostrou na palavra, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, com base no que Deus trouxe para a gente. A questão hoje que eu quero mostrar muito para vocês é a diferença entre esses três elementos, né? Essas três composições de quem somos, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós somos a junção desses três. O corpo é o corpo físico mesmo, é o nosso corpo, né? Cabeça, tronco, enfim, é o nosso corpo. É o corpo que dói, que sente o beliscar, que sente a porrada, que sente fome. É esse corpo. A alma diz respeito a todos os sentidos, é a conexão do nosso espírito com o nosso corpo, é todos os nossos sentidos, as nossas emoções, é aquilo que nos diferencia das outras criações de Deus, né? Ou o que nos diferencia de uma árvore, né? É a nossa alma, nós temos essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, é isso que compõe a nossa alma. E o nosso espírito é o sopro de Deus para nós, né? Nós fomos criados como sopro de Deus. Então é o sopro de Deus na nossa vida. Por que isso é tão importante? Porque quando a nossa alma, ou seja, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, eles estão presos na carne, nos prazeres da carne, então eu só penso nos meus prazeres da carne, saciar a minha fome, meu apetite sexual, a minha ânsia, a minha necessidade de dinheiro. Quando a minha alma está presa só no que é mundano, no que é terreno, eu afasto da presença do Espírito Santo sobre o meu espírito. E quando eu faço isso, meu espírito se desconecta da divindade, né? Porque o espírito está conectado com Deus. O que acontece? Eu abro espaço para que outros espíritos malignos, tomem conta da minha alma, do meu espírito. Então, quando a gente pensa, né, como cristãos, como que a gente deve, né, cuidar da nossa mentalidade? Por que é tão importante esse momento agora nosso aqui? Porque nós estamos alimentando a nossa alma com a força do Espírito Santo. Nós estamos possibilitando que o Espírito Santo de Deus conduza o nosso espírito, a nossa alma, para que o nosso corpo fique alimentado não apenas do que é mundano, mas sobretudo do que é espiritual e divino, do que Deus espera de nós. E aí você vai me falando, mas da onde você tirou tudo isso? Eu tirei da palavra de Deus. E eu quero te convidar a estar cada vez mais familiarizado com a palavra de Deus, né? Eu não sei se você tem aí o hábito de ler ou não uma Bíblia, mas eu convido você que nas próximas semanas, né, nas terças-feiras que nós estivermos aqui, que você traga uma Bíblia, né? Se você não tiver, pega o aplicativo aí do celular mesmo, mas eu vou estar sempre lendo, para que você saiba que eu não estou falando isso da minha boca, da minha cabeça, da onde que eu estou tirando isso, né? Afinal de contas, eu estou tirando da palavra de Deus. E olha só o que em Romanos, capítulo 8, nos fala. Pois bem, só para eu terminar a história que aconteceu na quinta-feira, eu estudei de manhã a palavra e aprendi sobre essas três composições. À noite, nós estávamos na casa da minha sogra e aí ela me pediu uma oração para o meu sogro, que está acamado. E ele está sofrendo muito, o corpo dele está sofrendo. E aí eu peguei uma Bíblia antes de fazer a oração e abri aleatoriamente. E caiu exatamente nessa palavra aqui de Romanos capítulo 8. E aí quando eu bati o olho, eu falei, olha, Deus está nos falando para nós orarmos, não para acabar só com o sentimento, com o sofrimento carnal dele, né, da doença, mas sobretudo para que a gente ore para que a alma dele encontre a paz, para que o Espírito Santo do Senhor conduza o espírito dele. E é isso que a gente precisa orar para nós também, para que a gente não fique preso no que é nesse mundo, mas sobretudo que a gente tenha visão, né, a longo prazo daquilo que realmente importa, que é exatamente o que agrada a Deus, que é o alimento da alma conforme o Espírito Santo de Deus. Olha só, eu vou ler um pedacinho. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, fala assim: Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Lá na frente, no versículo 5, ele fala assim: porque as pessoas que viveram de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza.
Ou seja, a mente é a questão da alma, né? Nós estamos com a alma controlada pela natureza humana. Então, isso não agrada a Deus. O que Deus quer da gente é que a gente tenha a nossa mente controlada exatamente pelo Espírito Santo, né? Por isso a importância da gente estar em contato com a palavra, se alimentando, né? O alimento do Espírito, o alimento da alma. E aí fala assim mais adiante: mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Olha que maravilha, as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito Santo vão ter a vida eterna, porque Deus sabia que o pecado estava muito grande na terra e Ele mandou seu Filho para morrer por nós. O que nós precisamos hoje é ter obediência para olhar, né, direcionar o nosso olhar para realmente ser abençoado e direcionado pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve conduzir a nossa vida. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos, né, num momento de comunhão com Deus, que a gente senta para orar, senta para rezar, se você vai numa missa, se você vai num culto, se você senta em comunhão com seus amigos e de repente, sabe quando vem aquele choro, aquela emoção que você fala, nossa, isso tocou no fundo da minha alma. Isso é o Espírito Santo agindo em você. O Espírito Santo, ele faz essa maravilha. O Espírito Santo, quando a minha sogra pediu para eu orar pelo meu sogro que estava acamado, que está acamado, né? Na hora que eu abri a Bíblia e eu bati o olho na palavra, eu me emocionei. Eu não tinha entendido, eu confesso, eu não tinha entendido. E antes de eu abrir, eu falei assim, eu acho que é Romanos que eu preciso ler. E eu abri aleatoriamente e caiu em Romanos. Você acha que isso é uma coincidência? Não é, é o agir de Deus na nossa vida. E nesse dia que eu orei na casa da minha sogra, eu sabia que, eu li, né, a passagem antes da gente fazer a oração, eu sabia que as pessoas não tinham entendido. Então eu parei, estudei a palavra, ou seja, eu li depois cuidadosamente no dia seguinte e voltei na casa da minha sogra e do meu sogro na sexta-feira para conversar com eles, para explicar, como eu estou explicando para vocês, o agir de Deus e como que Deus estava mostrando, que a gente não pode ficar só orando, né, e rezando, pedindo para que o Espírito Santo tire a nossa dor física, o que aflige, né, a nossa alma. A gente precisa pedir pelo nosso espírito, pela nossa alma, para que a gente encontre a paz. Né? Quando na Bíblia fala assim, Jesus é aquele que traz a paz que excede todo o entendimento. É isso, é essa paz que a gente não consegue compreender, mas quando nos toca, quando nos sensibiliza, ela vem de forma assim arrebatadora, a gente só se entrega. E a gente só consegue essa entrega por meio da oração, por meio da comunhão, né? É o meu agir, né, diante do que Deus espera de nós. Mais para frente, no versículo 9, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 9, fala assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em você, olha só o que Deus está falando para você nessa noite. Se você aceitou Cristo como seu Salvador, se você aceita Deus como Rei do Universo, Rei dos Reis, e Jesus como Filho do Rei, né, como Senhor da nossa vida, se você aceita Ele dentro do seu coração, se Cristo vive em você, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. O que Deus espera de nós é que nós possamos nos redimir dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. E Ele espera isso de uma maneira muito linda. Ele só espera que a gente entre no nosso quarto, ajoelhe e peça perdão realmente, arrependendo dos nossos erros, né? Daquilo que a gente não gosta, daquelas nossas sombras que nos incomodam. Seja a mentira que você fez, seja o assalto, seja o roubo, o adultério, seja a cobiça, a inveja, seja por meio de comparações. Todos nós pecamos, né? Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Não é porque eu tô aqui falando da palavra de Deus que eu não peco, eu peco muito. Mas Deus conhece o que está dentro do nosso coração e Ele sabe que nós estamos vivendo um processo.
Lembra na semana passada eu falei, se existe um processo de preparação para a vida eterna, se ele passa por montes, vales, montanhas, picos, enfim, depressões, nós vamos aceitar com alegria porque estamos sendo preparados, a nossa alma está preparada e tudo que Deus quer é que nós demos a permissão para Ele agir em nós, para Ele agir por meio de nós também, para que nós sejamos canais vivos. Cada um de nós recebeu os dons e talentos maravilhosos e tudo que Deus quer é que você reconheça esses dons e talentos. Na palavra conhece a ti mesmo. Ele está nos mandando, né? Nos recomendando, né? Porque Deus ele não manda, ele recomenda. Ele está recomendando que a gente conheça a nós mesmos, conheça os nossos dons e talentos e se apropriando desses dons e talentos que não são pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus. Se eu tô aqui hoje falando para vocês, e muitos falam, nossa, você é desenvolta para falar, isso é graça de Deus. Eu não fiz por merecer isso, Ele simplesmente me agraciou. Mas eu não posso desonrar Ele deixando que os meus talentos fiquem guardados para mim. Para eu honrar a Deus, eu preciso colocar os meus dons e talentos a serviço dEle. Não a serviço da minha vaidade, do meu orgulho, do meu prazer, não. Mas, sobretudo, acreditando que o meu dom e o meu serviço está sendo colocado à disposição do outro, né? Amai-vos uns aos outros. É isso que Deus quer. Se eu tenho algo de bom, e todos nós temos algo de bom, por quê? Porque nós somos filhos do Espírito Santo de Deus. Deus está em nós, Ele nos soprou o Espírito e do sopro dele nós fomos feitos. O nosso Espírito é feito do sopro de Deus. Então não tenha dúvida de que você é uma criatura maravilhosa, só que infelizmente ou felizmente, ou sei lá qual é o propósito de Deus, nós estamos nessa terra e a terra, a carne, é pecaminosa. Mas Deus sabe disso e o mais importante é que Ele sabe o que está dentro do seu coração. Resta agora a pergunta que a gente deve se fazer. O que eu estou deixando, permitindo que entre dentro do meu coração? É raiva? É rancor? É inveja? É o que? É cobiça? É ganância? É vaidade, luxúria? O que eu estou deixando? Ou é bondade, misericórdia, empatia? É claro que nós somos humanos, então vira e mexe a gente vai ter sentimentos, né? Nada muito grandiosos dentro de nós. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que nós nutrimos, é o que você assiste durante o dia, né? São os conteúdos que você vai consumindo, são as amizades que você se relaciona, né? Os ciclos sociais que você vive. Você está agindo porque Deus está querendo ou você está simplesmente igual Maria vai com as outras, né? Atrás de tesouros que não são o que Deus quer para você. E muitas vezes a vida paralisa a gente porque nós estamos correndo atrás do tesouro errado. E aí, talvez a gente deixe de conseguir graças porque a gente estaria colocando o nosso tesouro no lugar errado. Imagina uma pessoa muito ambiciosa, muito gananciosa, que quer ter muito dinheiro. Será que o dinheiro vai levá-la para próximo de Deus ou vai simplesmente afastá-la? Será que nós estamos indo atrás da bênção ou do que é terreno? Né? Agora, quando nós colocamos os nossos planos, os nossos talentos a serviço de Deus, quando nós consagramos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família a serviço de Deus, nas mãos dele, Deus faz maravilhas conosco. Eu tive a oportunidade linda de ter um testemunho de uma pessoa que falou assim, eu vejo isso em você, Deus vê isso dentro de você. Ela chegou e me falou que Deus enxergava dentro do meu coração. E é isso que eu desejo, que Deus veja exatamente aquilo que está dentro do nosso coração, tanto que é de bom quanto que é de ruim. Porque se Ele sabe que nós sabemos que temos coisas ruins e nós pedimos perdão, nós damos permissão para o Espírito Santo entrar dentro de nós e agir dentro de nós. Fazer uma faxina, fazer uma reforma de tudo aquilo que não é legal. E eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Tá fazendo sentido para vocês? Me fala aí nos comentários, que eu vou empolgando, eu vou falando e eu vou empolgando, vão aí me falando.
Deus é um Deus amoroso. Então, diante de uma doença, diante de uma enfermidade, mais importante do que orar, do que rezar, para que haja uma cura física, a gente precisa orar e pedir a Deus para que haja uma cura na alma. Uma cura na alma para que a gente encontre realmente a paz do Senhor. Uma alma sem paz é uma alma que anda angustiada o tempo todo. É uma alma desconectada do Senhor. Porque o Senhor fala, né? Não andes ansiosos, né? Ou seja, não fiquem ansiosos o tempo todo. A ansiedade, ela faz parte da carne. Mas espera aí, se eu me proponho a me conectar com Deus, eu vou permitindo que Ele vá nos moldando. E cada vez que eu abro a Bíblia, Ele oferece exatamente o alimento que a minha alma precisa. Se eu tô falando essa palavra hoje, é porque a minha alma precisou dessa palavra também na semana passada. Eu tive sede dela. E olha só, numa das passagens, tem a samaritana, né, que Jesus encontra, né, perto de um poço. E ela pegando água, e Deus fala para ela: você tá atrás do poço ou da fonte? Deus é um Deus de amor infinito. Ele é a fonte, Ele não é poço. Quanto mais você pede, mais Ele te dá. É uma fonte infinita. O tempo todo que você pedir para Ele, Ele vai simplesmente te dar. E vai fazer maravilhas na sua vida, porque Ele é assim, essa fonte inesgotável. Quanto mais eu peço, quanto mais eu procuro, mais Ele me dá, mais Ele oferece. E aí você vai falar assim: Ana, mas eu tenho falado com Deus e eu não tenho escutado Deus. A gente tem que aprender duas coisas. Primeiro, que Deus conversa com a gente, inclusive no silêncio. E segunda coisa, que o princípio básico da comunicação não é falar, é ouvir. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de ouvir. Nós fomos educados a falar, a responder, mas não a se questionar, não a silenciar. O mundo anda acelerado demais, né? Se você pensar quantas informações, quanta coisa você recebe diariamente, o mundo está acelerado. E aí, infelizmente, por essa aceleração, não propicia um ambiente de audição. Então, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não está atento a ouvir, você parou de ouvir, ou você não está tendo a disciplina, né, a sabedoria para ouvir, e isso é a falibilidade humana, né, nossa, e aí a gente pode desenvolver essa habilidade de ouvir, né, de perceber os sinais e tudo mais, porque Deus não fala comigo, pelo menos até hoje, Ele não falou: Ana Cláudia, fala isso, Ele vai me dando sinais e a gente vai interpretando. Quanto mais intimidade a gente tem com a palavra do Senhor, mais a gente vai trazendo isso para nós. Mas muitas vezes também Deus nos fala no silêncio. O silêncio de Deus também fala. Então nós precisamos olhar para essas duas coisas. Espera aí, sou eu que não estou ouvindo ou eu que não estou preparada para ouvir o que Deus está ou não está me dizendo? Deus fala o tempo todo conosco. E uma coisa que eu aprendi é que não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Ele é um Pai maravilhoso que mesmo quando a gente tá assim desesperado, a gente tá surdo, Ele responde. Ele responde. Não existe oração sem resposta. O nosso ato mais poderoso é a oração. É procurar o Senhor assim com o nosso coração inundado dele, porque Ele vai nos dar a resposta que a gente precisa. A gente precisa perseverar. Pediu uma vez, você não conseguiu escutar: Senhor, eu não estou escutando. Me perdoa, eu não estou escutando, sou fraca, não estou entendendo. Fala como se você estivesse falando com uma criança de 2 anos, por favor. Peça de novo, e peça. E quanto menos você esperar, Ele vai te falar. Ele vai te falar o que você tem para Ele. E hoje, de manhã, ao me preparar, né, eu acordo o dia, né, como foi na semana passada, preparando-me para esse momento agora com a gente, eu me deparei com uma outra palavra que está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, eu sempre confundo, embola a língua na hora de falar. Está lá em 1 Tessalonicenses, agora foi, capítulo 5, no versículo 14. Olha como Deus vai confirmando as coisas. Eu já estava com essa palavra porque eu fiquei muito impactada
com essa diferença entre o espírito, a alma e o corpo, como é importante, né, a gente perceber de como somos compostos, né, para nos gerenciar, para nos conhecer, para viver melhor, né? E aí ele vai e me traz essa outra palavra que só reafirma o que está na primeira palavra de Romanos que eu disse. Vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Pedimos a vocês, irmãos, é uma carta que é escrita por Paulo, Silas e Timóteo para a região de Tessalonicenses. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmezas os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Olha só, Deus sabe que todos nós temos dificuldade. Quantos de nós somos tímidos? Eu sou tímida. Muita gente pode não acreditar, mas eu sou tímida. Nas câmeras eu não sou tão tímida, mas se tiver um tanto de gente aqui olhando eu filmar, eu fico tímida. Para falar com uma multidão eu não sou tímida, mas às vezes entre 3 pessoas eu chego tímida. Para chegar numa festa eu chego tímida. Mas olha só o que Deus fala. Deem coragem, firmezas aos preguiçosos. Quantas vezes nós somos preguiçosos? Todos nós, todos. Os mais ativos, todos nós temos momentos preguiçosos. Deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Olha só, tomem cuidado. Quando ele fala tomem cuidado, é porque é uma armadilha fácil de cair. Pagar o mal pelo mal, né? Aquela... né? Alguém me atacou, eu vou atacar de novo. Mas Deus, Ele não quer que a gente faça isso. Isso é a atitude de uma alma que está focada só no quê? No carnal, no mundano. Deus está querendo uma outra atitude de nós, que nós pagamos o mal com o bem. É isso que ele quer de nós. E a gente só vai conseguir isso se a gente estiver em comunhão com o Espírito Santo. Não é por meio da nossa obra, nem do nosso merecimento, não. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos. A nossa natureza pecaminosa e carnal, ela é assim, ferrenha. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de agir em nós. Ele é capaz. Ele é capaz de fazer maravilhas em nós. Estejam sempre alegres. Orem sempre. Olha os conselhos de Deus para nós. Estejam sempre alegres. Orem sempre. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Lembra na semana passada, quem estava aqui comigo? Nós falamos no texto de Tiago, sejam felizes em todas as provações, né? Porque elas produzem perseverança. Aqui, a palavra confirma de novo, em outro livro, escrito em outra época. Estejam alegres, oram sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Como que a gente está unido em Cristo Jesus, com Cristo Jesus? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com o Senhor. E também pelas obras de bem que nós fazemos uns pelos outros. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Lembra lá no texto de Romanos? Nós falamos, né? Eu li aqui para vocês. A questão da carne afasta a gente do Espírito, né? Os prazeres carnais nos afastam daquilo que é espiritual, do que Deus espera de nós. Mas ele fala, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Como que a gente vai fazer isso? Pedindo para o Espírito Santo agir em nós. Pedir para o Espírito Santo agir por meio de nós. É assim que a gente vai conseguir fazer esse discernimento do que é bem, do que é mal. Porque o mal, gente, tem uma frase que é muito certa. Burro é quem acha que o mal é burro. Não é. Ele vai tentar o tempo todo nos distrair, nos confundir. Mas quando nós estamos sob a orientação do Espírito Santo, o mal não encontra vez. Porque luz e trevas não ocupam o mesmo lugar.
Onde tem a luz de Deus, não entra a luz do mal, as trevas. Não existe luz no mal, né? Existe só a escuridão. Então, luz e trevas não ficam no mesmo lugar. Por isso que, quando eu estou conectada com Deus, né? Seja nas minhas orações diárias, seja no louvor que eu coloco, né? Seja na comunhão, independente do hábito, né? Do hábito que você tem aí na sua casa. Mas se você se coloca em comunhão com Deus, você permite o quê? Que a luz inunde a nossa vida. E quer coisa melhor, gente, que luz de Deus? Quer coisa melhor do que aquela sensação de deitar no travesseiro e estar em paz com o Senhor? É bom demais, é bom demais. A gente precisa o quê? Pedir o tempo todo. Mais pra frente, ainda no capítulo 5, no versículo 23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que conserve o Espírito. Olha só a palavra, é aí que eu falo da confirmação. Eu comecei falando lá em Romanos sobre espírito, alma e corpo. E ao abrir hoje um estudo aqui, Deus me mostrou essa palavra confirmando esse mesmo assunto para trazer para vocês. E que Deus que nos dá a paz, essa paz, né, que excede todo entendimento, faça que com vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que os chama é fiel e fará isso. Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados para recebê-lo. Porque no dia que Ele chegar, ninguém sabe que dia vai ser esse. Nós precisamos estar apostos, à disposição de Jesus, à disposição, com o coração preparado para isso. Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então, se você hoje está tocado por essa palavra, pense que Deus colocou dons e talentos únicos em você. Deus colocou dons e talentos únicos em cada um de nós. Colocou potencial, porque nós somos obra do Senhor. E o Senhor... Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Deus só faz maravilhas e eu não posso ser uma exceção. Porque se eu for uma exceção, eu estou contrariando a magnitude de Deus. O que me faz me sentir esquisita, mal acabada e tudo mais, não é obra de Deus. É obra do que eu permito que a minha alma se alimente, que são das coisas mundanas. Então, se eu quero me lapidar, me conhecer mais e mais, o primeiro passo é eu melhorar espiritualmente. E estando melhor espiritualmente, que eu melhore também, por meio disso, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu nutro. Então, é por isso a importância de saber e discernir qual é o alimento que você está trazendo, quais são as referências. Está trazendo referência boa para a sua vida, se alimentando de conteúdo bacana, de pessoas boas do seu lado, de bons conselheiros, ou você está se prendendo a coisas que não alimentam a sua alma conforme a vontade de Deus? Nós temos hoje uma infinidade de processos, de fontes aí para a gente se abastecer. Quais são as fontes que você tem recorrido? Você tem recorrido àquele poço que seca ou àquela fonte inesgotável? Né? Ana, mas como é que eu vou saber? A primeira coisa é observa se quem você está indo aconselhar, se de quem você está indo comprar, se você vê um agir de Deus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que vem te aconselhar, peraí, o que ela está fazendo na vida dela? Será que ela está em comunhão com Deus? Será que Deus está levantando essa pessoa para falar comigo realmente? É a gente olhar esses sinais e estar em comunhão. Quer dizer agora que eu só vou me relacionar com quem eu percebo que tem Deus no coração? É claro que não. Até porque, por meio do Espírito Santo, nós vamos agir e levar Deus aonde a gente estiver. Seja aqui, seja lá fora. E nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para comungar uns com os outros, para entrar em comunhão uns com os outros. Mas se eu amo Deus, se eu sei que Ele colocou dons e talentos. Ana, mas eu não sei quais são os meus dons e talentos. Peça a iluminação do Divino Espírito Santo. No fundo, você sabe. Só precisa trazer à tona. Porque todos nós, seja o seu dom de falar, de ouvir,
Eu não sei qual é o seu dom, o seu talento. Seu dom de desenhar, de repente você tem o dom do acolhimento, né? O dom de... Eu não sei qual é o seu dom e o seu talento, mas Deus te colocou na Terra para uma missão. E todos nós temos uma missão. Não existe um que tenha missão maior ou menor. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos em comunhão. E a gente está aqui para aprender, para passar por esse processo e ir melhorando dia após dia. Quanto mais eu me permito que a minha alma se alimente de coisas boas, vindas do Espírito Santo, mais e mais eu tendo a prosperar. Porque Deus é um Deus de abundância, que traz abundância para todos nós. Então, nesse momento, eu desejo do fundo do coração que você se conecte. Agora eu preciso ler. Nosso corpo é nossa primeira morada. Tudo nele foi escolhido com muito amor por Deus. Então temos que vigiar bem o que colocamos nele para habilitar no nosso espírito e nutrir a nossa alma. É exatamente isso. A Jaque resumiu aí tudo que eu tô falando, tem meia hora. É exatamente isso. Nós temos que vigiar aquilo que a gente permite e não só, né, para o nosso pensamento, mas sobretudo para descer no nosso coração. Porque se eu permito rancor, inveja, calúnia que vai descendo no meu coração, isso vai sedimentando. E quanto mais eu coloco isso, menos eu abro espaço para o agir de Deus no meu coração, né? Menos eu abro espaço para a luz habitar no meu coração. Então, que você consagre todos os seus dias, consagre os seus pensamentos, consagre os seus planos para Deus, para que Ele dê orientação, para que Ele possa agir. A chave está em nós, na nossa permissão, no nosso desejo, na nossa sede. Sejamos como a boa samaritana, né? Que na hora que ela falou, Jesus, mas eu não sou digna, você está falando comigo, uma samaritana? Porque naquela época era impensável um homem falar diretamente com uma mulher, ainda mais ela, pecadora, como ela era, né? E aí, Deus na misericórdia, né? Jesus na misericórdia vai e atua o quê? Com paciência, oferecendo a água da fonte. E mostra para ela que ela tem acessando ali, porque ela reconheceu os pecados, porque ela se arrependeu, ela tem a fonte da vida, ela tem a fonte de Deus. E ele ainda fala, vai lá e conta para as outras pessoas. Então que você possa ser esse testemunho vivo de quem bebe da fonte, de quem se propõe a cada dia se conhecer mais, filtrar aquilo que alimenta, né, o corpo, a mente, a alma, né? E possa realmente se colocar à disposição de Deus para servi-lo aonde for, seja aonde for que Ele tenha te colocado, seja qual for a situação, ao agir de Deus na sua vida. E a gente tem que confiar. Nem sempre a gente vai entender, mas nós precisamos confiar, porque a fé é aquilo, né, que a gente crê sem ver, né? A gente tem que crer sem ver que Deus está fazendo uma maravilha na nossa vida. Amém? Eu quero te convidar agora a fechar os olhos. Se você tem uma intenção de oração, escreve aí agora nos comentários. É hora de você se conectar para que a gente alimente a nossa alma com uma oração que vai nos edificar, né? Diante dessa palavra linda e maravilhosa que nós trazemos hoje. Depois, se vocês quiserem pesquisar, Romanos 8 e 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu quero que você feche os olhos agora nesse momento. E vamos entregar todas as nossas aflições na mão de Jesus, que Ele possa realmente nos ajudar a filtrar todo o alimento que entra na nossa alma, né? Que o nosso espírito não se desconecte do Espírito de Deus, que nós não permitamos que o nosso desejo da carne nos afaste de Cristo, muito pelo contrário, que nós possamos autorizar e pedir e solicitar a presença do Divino Espírito Santo na nossa vida, conduzindo a nossa família. Que o Espírito Santo entre na nossa casa nesse momento agora, Pai. Faça com que o Espírito Santo entre e tome todos os cômodos sejam inundados pelo poder do Espírito Santo. Que a sua família seja consagrada no altar do Senhor agora, Pai. Eu lhe agradeço pela presença de todas as pessoas que estão aqui, de todas as pessoas que estão assistindo posteriormente essa gravação dessa live, Pai. O Senhor tem um agir maravilhoso na vida das pessoas e eu creio que o Senhor está agindo em nós nesse momento, Pai. Nos ajude a entender qual é a nossa missão, que o Senhor espera de nós nesse mundo, Pai. Que o Senhor possa nos usar conforme os dons e talentos que o Senhor plantou no nosso coração.
que o Senhor plantou na nossa essência, Pai, e que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece o que cada um de nós está passando nesse momento, Pai. Que a flecha do inimigo caia por terra, porque nós somos do Senhor, o nosso coração está entregue ao altar do Senhor, Pai. O nosso coração é do Senhor, que o Senhor possa colocar anjos ao redor e ao derredor da nossa casa, Pai, nos trazendo proteção. Nos dê cada dia mais sabedoria, Pai, que a nossa comunhão com o Senhor seja diária, que o Senhor desperte em nós a sede pela fonte inesgotável de sabedoria que provém do Senhor, Pai. Nos ajude, nos instrumentalize para que nós ficamos cada vez mais fortalecidos. Aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado e liberto, que seja feito em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que nós possamos dar testemunho da maravilha que o Senhor faz na nossa vida, para a honra e glória do Senhor, Pai. Não é para o nosso bem, para a nossa própria glória. Nós sabemos que não é pelo nosso mérito, é pela graça do Senhor. Graça essa abundante, Pai. Se Cristo morreu por nós, nós precisamos, nós queremos entregar também a nossa vida ao Senhor, Pai. Porque nós sabemos da sua misericórdia, da sua bondade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa foi a palavra de hoje que Deus me tocou para trazer para a sua vida. Eu espero de coração que você seja cada dia mais e mais abençoado por Deus. Amém? E a gente se encontra na próxima terça-feira, nesse mesmo horário aqui, que é um compromisso meu com você. Uma forma de eu colocar os meus dons, os meus talentos a serviço de outras pessoas. E que essa comunidade aqui só cresça cada vez mais, que nós possamos nos encontrar. Muito obrigado por todo mundo que está aqui, viu? E se você acha que alguém, precisava escutar isso hoje, eu vou deixar gravado e você manda, encaminha para quem você quiser, marca a pessoa, deixa seu comentário aqui também, para que eu saiba qual é o agir de Deus na sua vida, viu? Amém. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Gratidão também. Um beijo enorme para todos vocês. Minha mãe, que linda. Te amo, mãe. Saudade. Muito bom. Obrigada. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus.